2022 foi o 5º ano da existência de Family Talks e o melhor da nossa história. Além disso, foi um marco muito importante na história política da pauta pelas famílias brasileiras. Foi um ano de grandes avanços, de grandes posicionamentos e que permite projetar uma trajetória vitoriosa que teremos pela frente. Por quê? É o que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo de hoje, fazendo uma retrospectiva e um balanço deste ano. Eu sou Rodolfo Canônico, diretor executivo de Family Talks. Antes de mais nada, já convido você a curtir esse vídeo, a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos conteúdos que nós compartilhamos por aqui com vocês. Quais foram os destaques da ação de Family Talks em prol das famílias brasileiras nesse ano de 2022? Eu diria que foram 3 ações. A primeira delas é a pesquisa Licença Paternidade e Maternidade nas Empresas. Foi um grande movimento de articulação da sociedade civil, capitaneado por Family Talks, em parceria com For Daddy, que é uma organização social que faz advocacy e ajuda as empresas a serem ambientes mais acolhedores para os pais. E nós conseguimos mobilizar quase 500 empresas, dezenas de organizações sociais, atingimos uma grande parcela da população através de uma pesquisa de opinião para entender o que os homens e as mulheres estão pensando com relação ao exercício do cuidado de crianças pequenas. Teve um impacto bastante interessante, uma ampla divulgação na imprensa, saiu matéria em capa de jornal, em domingo, jornal de grande circulação. Então foi um marco muito importante. Essa pesquisa ela vem como consequência de um grupo de trabalho que nós começamos na Câmara dos Deputados no ano de 2020, durante a pandemia, e tem uma pré-história ainda anterior à pandemia, de 2019, um seminário que Family Talks facilitou a organização junto com a Comissão da Mulher da Câmara dos Deputados. Então, a partir disso veio um grupo de trabalho sobre a licença parental, depois essa pesquisa licença paternidade e maternidade nas empresas, e agora, para 2023, como desdobramento disso, um grupo de trabalho sobre a licença paternidade na Câmara dos Deputados, que tem como pretensão promover a legalização, a famosa regulamentação da licença paternidade no Brasil, também com o interesse de aumentar um pouco o tempo que os pais têm para utilizar com seus filhos. Então vejam vocês que esse ano nós colhemos um fruto de uma sementinha que foi plantada lá em 2019, que gerou relacionamento com deputados, com empresas, com organizações, mobilização de centenas, na verdade, de organizações, repercussão na sociedade civil, na opinião pública. Para agora, em 2023, nós temos um grupo de trabalho que poderá ter como fruto uma regulamentação e uma melhoria das condições da licença paternidade. Nós sempre falamos que o nosso trabalho ele é de longo prazo. É necessário muito tempo para que um resultado consistente venha. É assim que funciona a política. As grandes ideias políticas não surgem de forma revolucionária de uma hora para outra. Elas maturam, precisam de tempo, de articulação, precisa ganhar o coração das pessoas para avançar. E talvez tenha chegado a hora de uma melhor licença paternidade aqui no país. É o que nós esperamos e é um dos frutos que nós vamos colher desse relatório, dessa pesquisa. Foi um marco muito importante na história de Family Talks e, por que não, na história da defesa dos interesses das famílias aqui no Brasil. Em segundo lugar, nós tivemos uma atuação bastante relevante em uma medida provisória, que hoje é lei, medida provisória 1116 de 2021, que criou condições de flexibilização no exercício da licença maternidade para as mulheres que trabalham em empresas do programa Empresa Cidadã. Talvez muitos de vocês saibam, esse programa é o que permite fazer com que a licença maternidade se estenda de 4 para 6 meses. Essa lei agora em vigor, ela concede às mulheres a possibilidade, em primeiro lugar, de flexibilizar, de dividir o tempo desse acréscimo à licença com seu parceiro, né, com seu marido, o que é uma vantagem, é a primeira experiência de licença parental no Brasil. E depois, além disso, ter uma outra alternativa, que é, ao invés de estender por 2 meses a licença maternidade, estender por 4 meses, mas já trabalhando meio período, para evitar os impactos negativos que, infelizmente, o afastamento muito longo do trabalho traz para a carreira profissional das mulheres. Nós tivemos uma atuação decisiva a respeito desse projeto nos bastidores. Obviamente, esse tema está relacionado com esse histórico de credibilidade que nós construímos em torno deste assunto, com a pesquisa e com as ações que nós tivemos antes, e de nos colocar como uma referência. É uma boa explicação de como funciona o trabalho de Family Talks. Nós nos colocamos como interlocutores qualificados para trazer
informações e opiniões a respeito de assuntos de interesse das famílias. E, em função dessa história que nós já estamos construindo há pelo menos 5 anos, nós temos conseguido alcançar credibilidade para ser uma voz bastante ouvida dentro do Congresso Nacional. Por fim, e talvez o maior destaque do ano de Family Talks foi o lançamento da nossa agenda de propostas Cuidar de Quem Cuida. Nós já falamos dela aqui no canal, se você tiver interesse e não conhece, basta buscar os vídeos anteriores. E nessa agenda nós consolidamos a visão de Family Talks a respeito do que deve ser o apoio de um governo pelas famílias brasileiras. Como que se deve dar? Quais são os pontos de atenção? Nós fizemos um grande trabalho de pesquisa para fazer diagnóstico, trazendo dados, evidências científicas e soluções possíveis para esses temas, todas elas baseadas em evidências, ou seja, que foram pesquisadas e cuja eficácia está medida. Então são ações que vão funcionar e que vão trazer o resultado pretendido para as políticas familiares ou políticas de apoio às famílias. É a primeira vez na história da nossa democracia em que uma agenda política pelas famílias foi apresentada para os principais candidatos a presidente e para boa parte dos candidatos que foram eleitos ao Congresso Nacional. Um grande marco na história do trabalho pelas famílias, mas um passo ainda pequeno. Esse é um primeiro degrau de uma longa escada que nós temos que percorrer para fazer com que essas propostas sejam efetivadas. Há vários temas prioritários ali relacionados a trabalho e renda, relacionados a fortalecimento de vínculos familiares e também relacionados ao apoio público ao cuidado. A jornada de trabalho é muito longa, Family Talks está no início de sua história e é preciso fazer muito. Mas nós não podemos deixar de encerrar esse ano sem dar o devido agradecimento a todas as pessoas que estiveram envolvidas com o nosso trabalho, centenas de pessoas ao longo do ano, sejam pessoas com as quais nós nos relacionamos de forma profissional, com muita transparência, para levar essa nossa pauta adiante, políticos, assessores, técnicos de governo, enfim, uma multidão de pessoas que não tem nem como nós nomearmos aqui. Todas as organizações sociais que generosamente nos apoiaram ao longo desse ano, dedicando seu tempo, participando de eventos, enfim. Realmente um ambiente cooperativo que muito nos orgulha e ficamos muito contentes de poder participar disso. E por fim, obviamente, a todos vocês que acompanham o nosso trabalho, seja dando um suporte, curtindo os vídeos, comentando, seja as pessoas que fizeram doações para a Family Talks, nós precisamos de doações para existir. Então o panorama é bastante animador para o que vem pela frente. Terminamos o ano com um sentimento de agradecimento, sem dúvida nenhuma, o melhor ano da história de Family Talks, mas com muita confiança de que é o melhor ano até o próximo. Temos muito a fazer em 2023 pelas famílias, estamos bastante animados com as perspectivas, com o que foi construído, porque nós temos confiança de que as sementes plantadas vão frutificar, vão dar os frutos que nós precisamos e nós vamos conseguir fazer ainda mais pelas famílias brasileiras, contando com o apoio de cada um de vocês que acredita no nosso trabalho, que nos acompanha e que dão o suporte que nós precisamos. Nosso trabalho só tem sentido na medida em que nós somos as vozes que as famílias brasileiras precisam na política. Esse é o nosso recado. Desejo a todos um excelente 2023, que seja um ano de grandes realizações para todas as famílias e para as famílias de forma geral através da política e da sociedade. É isso que todos nós esperamos. Um grande abraço.